A paz do Senhor, amados. Em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o reverendo missionário Heber. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu creio em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus que repousa aqui sobre mim, nesse lugar aqui, ó, maravilhoso aqui, ó. Ó, a minha companhia aqui tá esse coqueiro aqui bonito aqui, outros ali, ó. Entendeu? Eu creio que o mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui, sabe? É o mesmo Espírito Santo de Deus que irá visitar você aí através dessa mensagem aí. Entendeu? Toma posse aí em nome de Jesus, tá? Palavra do Senhor que diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 22. Diz assim, ó: louvado seja o nome do Senhor. Encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Você deve estar se perguntando assim: puxa, que palavra é essa? Deus se agradou de Davi, né? Deus se agradou de Davi. Deus apostou todas as fichas ali em Davi, não é? Assim é Deus fazendo conosco, né? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único e unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Então Deus aposta as fichas todas, sabe? As fichas todas, sabe? Quando Ele escolhe alguém. Você é um escolhido de Deus, você não estava sabendo até agora. Você, querida, querida, vocês são um escolhido de Deus. Vocês só não estavam sabendo até agora. Até agora vocês não sabiam que era escolhido, não. A partir de hoje vocês vão saber que vocês são escolhidos de Deus. Entendeu? Deus, no meio de uma grande multidão, no meio de milhares de pessoas, Deus tem os seus escolhidos. Ele não faz acepção de pessoas para salvar, não, mas escolher, Ele escolhe. Ele sabe a quem escolhe. E Deus, eu costumo dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Ele não unge cabeça errada. Tá bom? Ele não unge cabeça errada, não. Ih, caramba, ungi ali o Carlos ali, mas não era para ter ungido ele. Pô, ungi ali o Beto ali, pô, não era para ter ungido ele. Ungiu o Carlos ali, não era para ter ungido ele. Não era, ungi a pessoa errada. Entendeu? Ungi a Maria ali, não era para ter ungido a Maria. Não. Querido, Deus não unge cabeça errada não, tá? Ele unge cabeça certa, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus quando fala assim: achei a Davi um homem segundo... Achei a Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. E ele fará tudo o que me agrada. Qual é o tema dessa mensagem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o tema que Deus me deu: as marcas profundas dos escolhidos de Deus. Grava o tema aí, porque lá no final lá eu vou te perguntar essa pergunta aí para você fazer uma reflexão, se você está guardando mesmo. Porque existe milhares de pessoas ouvindo a palavra de Deus aí, mas elas escutam a palavra, escutam o tema da palavra, a mensagem ali, que mensagem abençoada, que palavra abençoada e tal. Aí quando chega no final do culto lá, aí, como é que foi o culto? Foi uma benção, tal. Qual foi o tema? Não sei. Qual foi a palavra? Não sei. É mesmo? Entrou no ouvido e saiu pelo outro. Mas aí os batuques lá de pandeiro, reteté, né, rodopio, correria daqui e dali, tal. Isso você gravou, né? Isso aí, né, tá em evidência, não? Eu vi lá o irmão rodopiando, a irmã rodopiando, o outro voando igual águia, querendo ser águia, entendeu? Entendeu? O outro marchando, a outra marchando, eu vi lá tudo isso, E o principal é a palavra, entendeu? A palavra, o poder da palavra. Jesus Cristo é a palavra, é o principal, é o que você tem que gravar. É o que você tem que gravar, porque isso tudo que você vê dentro de muitas igrejas hoje, reteté, pandeiro, isso não vai trazer salvação não, querido. E através disso aí também você não vai ver sinais e maravilha não, tá? Você só vai ficar encantado com aquilo que você está vendo ali, por um tempo, entendeu? Mas e os sinais de maravilha? Alguém ali se converteu a Cristo, alguém ali aceitou a Jesus Cristo, alguém entregou o seu coração a Cristo, alguém se arrependeu e aceitou a Cristo como único e eterno Salvador? Alguém ali foi curado, alguém ali foi liberto, alguém ali foi restaurado? Não, querido. Então não adianta.
Então o principal, o que cura, que salva e liberta é a palavra. A palavra é Jesus Cristo, entendeu? Então o tema da mensagem é marcas profundas dos escolhidos de Deus. Marcas profundas dos escolhidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, voltando aqui para Davi, Davi tinha marca. Davi tinha marca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quais eram as marcas que Davi tinha? Qual era? Entendeu? Você pensa que os escolhidos de Deus não tem marca não? Tem marca. Todos os escolhidos de Deus têm uma marca. Ficam marcados pro resto da vida. Pro resto da vida. Ah, mas a palavra de Deus diz que do vosso pecado eu não se lembro mais. Deus não se lembra mais. Entendeu? Ele lançou sobre si a vossa enfermidade, o castigo da paz estava sobre ele, pessoal, não fomos sarados. Nós estamos sarados, estamos curados e tal. Ele levou as enfermidades, tudo e tal. Do nosso pecado ele não se lembra mais, ele lança um mar do esquecimento. Tudo bem, glória a Deus. Mas tem marcas. Deus pode não se lembrar até da marca, ele lança no mar do esquecimento, mas você vai sempre se lembrar. Você vai sempre se lembrar. Davi tinha tinha algumas marcas. Qual era a marca de Davi? Lembra do pecado de Davi com Betseba, esposa de Urias? Lembra? Davi vai para a sacada, em vez de ir para a guerra, em vez de ir para a luta, Davi vai lá e se encanta, né, com a beleza de Betseba, né? Devia ser uma mulher muito bonita, uma mulher muito atraente, uma mulher que chamava atenção. Tanto é que chamou a atenção dele, ele ficou doido, perdeu a cabeça. O cara perdeu a cabeça. Esqueceu que ele era casado, esqueceu das esposas, perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Assim são as pessoas que perdem a cabeça aí pela Dalila da vida. Tá cheio de Dalila aí. Tá cheio de Sansão também aí. Na vida aí. Entendeu? Isso aí é vice-versa, tá? As Dalilas são vice-versa. Entendeu? Serve tanto para homem quanto para mulher. Entendeu? O exemplo. Entendeu? Que leva a pessoa a pecar, leva a pessoa a adulterar, leva a pessoa a fazer as coisas que desagradam a Deus. Então ali Davi se encantou com Betseba. Na sacada assim, ele olhou assim. Aí eu creio que os olhos dele ficou bem assim, fixo, né? O leão quando tá olhando para a presa, né? É assim mesmo, né? Os animais ferozes, eles são assim, né? Eles olham para a presa assim, eles fixam o olhar só naquela presa. Tem várias presas, mas eles só fixam em uma presa só. Davi fixou os olhos dele em Betseba. Só que ele sabia que Betseba era esposa de Urias. Urias era servo dele que estava lá na batalha. Estava lá guerreando lá. Entendeu? Aí ele vai lá, pede para trazer Betseba até o palácio. E ali ele se deita com ela, né? Que nasce o filho do pecado, que depois ele vem pagar um preço, ele e ela por causa disso. Entendeu? Mas antes de ele nascer essa criança, o que Davi faz depois de ter se deitado com ela? Né? Ele recebe Urias no seu palácio, dá vinho para Urias beber, entendeu? E depois manda Urias ir se deitar com Betseba. Para que quando fosse descoberto que ela estava grávida, não, aí o filho é de Urias. Urias estava deitado com ela. A pessoa comete as coisas erradas, depois tenta encobrir o pecado. Não adianta, tudo vem à tona, tudo vem à descoberta. Então a marca de Davi era essa, entendeu? Era essa. Ele pecou com Betseba, ele arranjou uma trama para Urias, uma trama de traição tremenda da parte dele para com Urias. Urias vai lá, não se deita, fica na porta do palácio. Depois os servos falam assim, Urias não se deitou lá com a esposa dele não foi para casa não, se deitou na cama dele não. Então Urias está aqui na porta do palácio, dormiu na porta do palácio. Aí ele faz a segunda parte, que é pior ainda. É um pecado atrás do outro, né? A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, né? Aí ele faz uma coisa pior ainda. O que ele faz? Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz uma carta para Joabe, capitão do exército dele, entendeu? Capitão de batalha, lá do exército dele. Ele faz uma carta para Joabe e coloca na carta assim, coloca Urias na frente de batalha. Quando a batalha estiver bem acirrada, aí faz o seguinte, recua todo mundo e deixa Urias para ser morto. Foi isso que ele tramou. As marcas, olha que marcas. Entendeu? Eu não sei qual é a marca que você está carregando. As minhas marcas, eu sei quais são as marcas que eu carrego. Entendeu? Mas eu não sei quais as marcas que você está carregando hoje aí. Entendeu? Mas eu creio que Deus tem poder para mudar a tua história, tua história de vida, entendeu? Poder para mudar a história de vida da tua família, cada um, da sua família, seus parentes, seus filhos, suas filhas, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa. Deus tem poder para mudar a tua história. Tem poder. Mas você, mesmo com a história mudada, você vai carregar as marcas.
vai carregar as marcas. Aí, coitado Urias, fiel, leal a Davi, não se importou com aquela carta. Falou só o seguinte: não, o que o senhor pede, eu vou fazer, eu vou obedecer. Eu sou teu servo, eu vou obedecer, eu vou levar a carta sim. Eu creio que Urias guardou aquela carta, sabe? Como se ele estivesse guardando um filho, uma filha, sabe? Um bem precioso, como se ele estivesse guardando, sabe? Eu não posso perder essa carta, eu não posso, sabe? É do meu rei, eu não posso perder essa carta. É do meu rei, meu senhor aqui, o Davi. O rei Davi, eu não posso perder essa carta não, eu tenho que entregar essa carta em segurança para Joabe. Olha só a lealdade, a fidelidade de Urias para com Davi. Assim é Deus conosco. Deus é fiel, Deus é leal, entendeu? Para conosco, entendeu? Deus, ele usa de fidelidade para conosco, quando nós somos fiel para com Deus, entendeu? Aí Urias só pensava o seguinte: eu vou levar essa carta, eu tenho que entregar essa carta. Eu creio que ele, sabe, ele ficou com a mão, um medo de perder aquela carta, um receio de perder aquela carta e decepcionar o seu Senhor, não é assim? Quantas pessoas decepcionam o seu Senhor? Quantas pessoas decepcionam a Deus? Quantas pessoas decepcionam a Jesus Cristo? Não é? Nos seus atos, nos seus pensamentos, né? Nas suas atitudes, no seu pensar, no seu falar, no seu andar, no seu modo de agir. Quantas pessoas, né? Decepcionam a Deus, decepcionam a Jesus Cristo, não é? Então Urias, louvado seja o nome do Senhor, foi lá e entregou a carta, conseguiu entregar a carta para o capitão Joabe, ali na frente de batalha ali. Joabe, quando leu aquela carta, sabe, eu creio que Joabe leu, não falou para Urias, mas eu creio que o olhar dele para Urias foi um olhar assim, um pouco de tristeza, né? Porque como é que pode uma pessoa que é leal ao seu Senhor, é fiel ao seu Senhor, entendeu? Ser traído da forma que Urias foi. Ser traído da forma, apunhalado pelas costas, da forma que Urias foi. Eu creio que Joabe fez o que Davi pediu, mas na cabeça dele, na mentalidade dele, sabe? Estava aqui, ó, sabe? Puxa, se Davi é capaz de fazer isso com Urias, que é leal, é fiel a ele, o que Davi vai fazer com os outros que são fiéis e leais a ele? O que ele vai fazer? Sabe, como é que pode Davi pensar dessa forma? O cara tá aqui, tá lutando, tá batalhando, tá guerreando, sabe? Junto aqui com o povo aqui, Davi tá lá no palácio, lá descansando, e ele agir dessa forma, mas Joabe fez o que Davi pediu, entendeu? É quando a pessoa tá fazendo uma coisa de errado, aí você, em vez de corrigir a pessoa, você vai lá e passa a fazer a mesma coisa que ela tá fazendo, passa a fazer a mesma coisa. Você passa a ser conivente com o erro daquela pessoa. Você anda lá do lado de uma pessoa que está errando, está fazendo as coisas erradas, pegando, você está sendo conivente com aquela pessoa. Davi, aí ali Joabe colocou ali Urias na frente de batalha e tudo, louvado seja o nome do Senhor, entendeu? E quando a guerra estava acirrada, o que aconteceu? Joabe recuou o povo, entendeu? Os soldados, os servos que estavam ali guerreando e lutando, e Urias foi morto na frente de batalha. E logo depois foram anunciar Davi, Urias está morto, tá? Se Urias era problema para você, porque para nós ele não era problema não. Urias para nós era solução. Poxa, Urias guerreava, batalhava, era um cara valente, era um cara que não fugia da guerra, era um cara que não fugia da batalha, não fugia da luta, ajudava os companheiros, os feridos a serem carregados, sabe? Ele estava trabalhando na guerra de uma forma que eu nunca vi, sabe? Urias trabalhar, porque assim é a guerra. Assim é a guerra, você que está lá na guerra lá, louvado seja o nome do Senhor, você vê teu irmão ferido, você não vai deixar teu irmão ferido, não, nós estamos na mesma luta, né? Nós estamos passando pelas mesmas coisas, eu vou te ajudar, eu vou te erguer a mão, eu vou te sustentar com as minhas mãos, eu vou te levar em segurança para um lugar seguro, você não vai ficar assim não, assim é a nossa vida cristã, tá? Tu vê teu irmão caindo lá, teu irmão lá ferido lá, não fica pisando nele não fica humilhando ele lá não fica falando que ele está em pecado, que ele está errado, está fazendo as coisas que agradam a Deus. Você não sabe nada, porque você não conhece nem o teu coração. Me desculpa falar, você não conhece nem o teu coração. Quem conhece o meu coração, o teu coração melhor é Deus. Só tem Deus que conhece o ser humano, só tem Deus que conhece o coração, a mente do ser humano, o espírito, o corpo e a alma do ser humano é Deus. Entendeu? Aí é muito fácil pegar e apontar, julgar e condenar, é muito fácil. Mas com a mesma medida que você aponta para aquelas pessoas, tem 3 dedos apontando para você, Pai, Filho e Espírito Santo.
Então a nossa finalidade não é questionar, só pode estar em pecado, igual os amigos de Jó. Os amigos de Jó foram questionar e tal, Jó está em pecado, Jó está em pecado, entendeu? Só pode ser pecado e tal, e Jó não estava em pecado, entendeu? Aí a resposta de Deus lá depois foi dura, por quê? Porque eles foram orar por Jó, interceder por Jó, e Deus falou assim, ó, a oração de vocês eu não vou ouvir não. Não vou ouvir não, porque vocês não deram bom testemunho sobre meu servo Jó, entendeu? Não deram bom testemunho, a oração dele eu vou ouvir, peço a ele para fazer sacrifício por vocês, entendeu? E interceder por vocês, a oração dele eu vou ouvir, entendeu? E assim Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto orava pelos seus amigos, entendeu? Seus 3 amigos, entendeu? Então, ali foram e falaram para Davi, ó, Urias está morto, entendeu? Então Davi, quando Deus fala lá na frente, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, entendeu? Segundo o meu coração. Ele fala tudo que me agrada, entendeu? Deus falou isso para Davi. Deus falou isso de Davi, esse elogio. Puxa, que bênção, né? Ouvir uma palavra dessa de Deus, partindo de Deus, não é? Só que Davi mesmo, com todas as palavras de Deus, ele teve que carregar, sabe o quê? As marcas. As marcas. Qual foi o tema da mensagem? Diz aí, louvado seja o nome do Senhor. Qual foi? Ah, esqueceu? As marcas profundas dos escolhidos de Deus. Aí vem outro que tem marca também, caramba, Moisés, um homem que foi criado como príncipe lá no palácio lá, pela filha de Faraó, teve de tudo, do bom e do melhor, comida, roupa, sabe, alimentação, estudo, tudo do bom e do melhor, tudo. Aí Moisés, quando sai do palácio, a primeira atitude de Moisés qual é? Matar um egípcio. Meu Deus do céu, aprendeu tanto, estudou tanto, para quê? Para matar um egípcio. Aí você vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que quando Deus separa ele para poder ele levar o povo de Israel para uma terra que mana leite e mel, né? Deus usou ele para tirar o povo da escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel, entendeu? Ou seja, Moisés foi um homem escolhido de Deus, ungido por Deus. Deus falava com ele face a face, como um homem fala com seu amigo, entendeu? E Moisés assim também falava com o Senhor face a face. Tinha uma intimidade tremenda e profunda, mas ele tinha marcas. As marcas profundas dos escolhidos de Deus. Quais eram as marcas de Moisés? Diz aí. A marca de Moisés, sabe qual era? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor ordenou a ele, sabe, que tocasse, que falasse com a rocha para sair água, né? O que Moisés fez? Moisés foi lá e bateu. Eu creio que ele estava num dia péssimo, num dia mau. Moisés, tinha hora que Moisés estava num dia mau, tinha hora que Moisés estava num dia, sabe, que ele acordava assim, sabe, não, tá, tipo revoltado, mas ele ficava revoltado, não era com Deus não, era com o povo de Israel que perturbava ele, pedindo carne, pedindo água, pedindo comida, pedindo roupa, pedia tudo, só reclamava o povo de Israel. Imagina você carregar tá vendo essa imensidão de praia aqui? Vamos botar aqui como se tivesse uma multidão aqui ao redor de Moisés aqui. Uma vez Moisés estava lá julgando o caso do povo lá, sozinho lá, aí Deus usou Jetro, falou assim, ó, tu vai desfalecer, tu sozinho não tem como julgar esse povo todo, entendeu? Tá, o que eu faço? Entendeu? Escolhe homens aí dotados de sabedoria aí, capacitados, as coisas pequenas ficam para resolver, as coisas grandes ficam para você resolver. Assim Moisés fez, entendeu? Então, sabe, Moisés assim, cheio de pessoas assim ao lado dele, pedindo carne, água, comida e tal, ele estava revoltado. Quando Deus mandou que ele falasse com a rocha, para que o povo pudesse beber água que estavam com sede, ele com aquela raiva dele, aquela ira dele, foi lá, pegou lá o cajado que estava na mão dele, foi lá e a vara de Deus que estava na mão dele, foi lá e bateu na rocha. Bateu a primeira vez, bateu a segunda vez, eu vou quebrar essa rocha. Eu creio que ele devia estar pensando assim, né? E a água começou a chorar. Só que aí Deus, lá na frente, Deus cobrou a ele. Lá na frente Deus cobrou a ele, sabe? Quando ele pede assim, Deus mostra a terra para ele assim, ó, que mana leite e mel. Sobe aqui no monte de Pisga aqui, tá? Contempla pro oriente, pro ocidente, pro norte, pro sul, com os teus olhos a terra que eu prometi ao povo de Israel. Aí tá lá em Deuteronômio capítulo 3, aí ele fala assim, Senhor, permita mais passar para essa boa terra. Aí o Senhor fala assim, não, Moisés, fortalece a Josué, que ele atravessará o Jordão com o povo,
tu ficarás aqui comigo. Aí ele pede de novo, Senhor, permita passar para essa boa terra. Aí Deus fala assim, Moisés, basta, a minha palavra te basta, tu ficarás aqui comigo, aqui, entendeu, nesse monte aqui, e fortalece a Josué. Ele fará o povo atravessar o Jordão, rumo à terra prometida, entendeu? Então, sabe, que ali Moisés não tinha dado bom testemunho de Deus, não era para bater na rocha, era para falar com a rocha, entendeu? Falar com a rocha, como Deus falou, a rocha é Cristo, entendeu? Então, querido, em nome de Jesus Cristo, Moisés carregava as marcas da morte do egípcio, as marcas de ter batido na rocha, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor, sabe? Aí você vê Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Paulo foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus abaixo de Jesus, um dos maiores pregadores da palavra de Deus através de Jesus Cristo, abaixo do Senhor Deus aqui, abaixo do Senhor Jesus Cristo, foi um dos maiores pregadores, um dos maiores pregadores abaixo de Cristo, não é? Mas Paulo carregava uma marca. Traga em meu corpo a marca de Cristo. Qual era a marca que Paulo carregava? Louvado seja o nome do Senhor. Ele se lembra de quando ele era aquele antigo Saulo, que perseguia os cristãos, prendia os cristãos, torturava, matava os cristãos, consentiu a morte de Estevão, entendeu? Consentiu a morte de Estevão. Então ele tinha essas marcas. Deus fazia ele lembrar tudo que ele fez lá atrás lá. Deus não se lembrava não, dos seus pecados eu não me lembro mais. Mas ele, Paulo, se lembrava. Sabe? Por mais que você queira, querido, hoje entreguei minha vida a Jesus Cristo, hoje eu pertenço a Jesus Cristo, hoje eu sigo a Cristo, hoje eu faço a vontade de Deus, mas vai ter um momento em que você vai se lembrar do que você fez lá atrás. Vai. São as marcas, querido. Você não queria ser um escolhido de Deus? No início, quando eu comecei a falar sobre, né, marcas profundas do escolhido de Deus, você falou assim, eu sou escolhido de Deus. Deus me escolheu. É muito bom ser escolhido de Deus. Mas acontece que o fato de você ser escolhido não isenta você das suas marcas lá atrás. Tá bom? É dura essa palavra, né? Pesada essa palavra, né? Ela veio pra mim, tem que ir pra você também. Não vou segurar isso não, Senhor. Sozinho não. O Senhor tá falando, essas marcas aí lá do passado, não, Senhor, não. Eu sei que o Senhor lançou no mar do esquecimento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, nenhuma condenação há, mas as marcas permanecem. As marcas, quando você estiver diante do tribunal de Deus, você vai ter que prestar conta de quê? Dos seus frutos, não é? Pelos frutos conhecerei que são meus, não é? Vai ter fruto bom e vai ter fruto ruim. Aí é que é o problema. Tu pensa que só vai chegar lá, tá convertido em Cristo? Eu só tenho fruto bom. É assim mesmo, Você se esqueceu que Deus te escolheu lá atrás, lá no bagaço, lá, quando tu tava lá, todo quebrado lá, todo quebrado. O vaso, né? O vaso para ficar bonito ele tem que estar na mão do olheiro. E você não estava na mão do olheiro. Quando a gente não está na mão do olheiro, a gente está na mão de quem? Aí você lá atrás fazia tudo de errado, que desagradava a Deus. Eu fazia tudo de errado, nós fazíamos tudo de errado lá atrás, que desagradava a Deus, entendeu? Várias coisas, são milhares, são centenas de coisas que a gente fazia lá atrás, lá que desagradava a Deus, entendeu? Aí quando nós reconhecemos que somos um vaso, na mão do olheiro, na mão de Jesus Cristo, aí agora eu vou ser moldado, agora ele vai me transformar, agora realmente Jesus transforma mesmo, tem um poder transformador. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem é isso aí, tá bom? As marcas profundas dos escolhidos de Deus. Entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele tinha isso aí. Deus transformou de Saulo para Paulo, um grande pregador da palavra de Deus, um grande apóstolo, mas ele tinha marcas profundas, entendeu? Marcas profundas. De lá de trás, ele tinha, entendeu? E ele teve que carregar o resto da vida, a morte de Estevão, quando ele consentiu a morte de Estevão, ele teve que carregar, entendeu? O resto da sua vida lá, quando ele consentiu a morte de Estevão, sabe? Então, querido, em nome de Jesus Cristo, você é um escolhido de Deus, entendeu? Você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você para uma grande missão, tá? Faz o que Deus determinou para você fazer. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida, tá? E deixa Deus ver em você o que Ele viu em Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração.
É assim que Deus quer ver a mim e a você. Um homem segundo o coração de Deus. E aqui eu termino essa mensagem em nome de Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus Cristo. Toca no sininho, se inscreva no canal, deixa uma mensagem, compartilhe essa palavra aí o máximo que você puder, nos 4 cantos da terra, em todos os países que essa mensagem chegar, sabe? Vidas ali serão curadas, libertas e restauradas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, tá bom? Deixa Deus olhar para você e falar assim: achei nele um homem segundo o meu coração, achei nela uma mulher segundo o meu coração, segundo o coração de Deus, tá bom? Dá um sorriso aí, puxa, que palavra, falou comigo, hein? Falou comigo, amém, glória a Deus, falou comigo também. Mas precisa falar com outras pessoas, compartilha, tá bom, querido? Compartilha, seja um missionário, uma missionária de Deus aqui na terra, tá bom? Um abração aí e a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz.